Olá, nessa aula vamos falar sobre citações, referências e autoria. São temas que ficaram faltando dentro da redação do artigo. Essa vai ser uma aula rápida. Quando que a gente cita um estudo? É quando a gente precisa de informações que não são nossas ou provenientes do nosso próprio estudo. A gente precisa de um suporte empírico de outros trabalhos. Então a gente cita esses trabalhos quando a gente der essa informação. Então, elas vão se associando ao que nós estamos proporcionando no estudo, que são os nossos resultados, a gente associa com essas referências, com essas citações, e a gente vai construindo a lógica do estudo. Na introdução, a gente usa essas citações para fundamentar a lógica das relações das variáveis, mostrar o que se sabe, enfatizar o que não se sabe. Tem muito estudo mostrando quais são as lacunas de conhecimento. Na metodologia, a gente cita, quando a gente informa uma técnica que está publicada, a gente cita aquela técnica, ou uma análise de dados que foi descrita em outro trabalho. Na seção de resultados, a gente não usa citação de maneira geral, a menos que seja um estudo sobre cienciometria, em que o estudo é o sujeito da pesquisa. São raros esses casos. E na discussão a gente cita bastante para a gente é, ir além dos nossos dados. Então a gente tem nossos resultados, a gente associa com a literatura, tentando explicar esses dados. Por que que a gente teve esse resultado? A gente usa essas citações para inferir mecanismos, para avaliar a abrangência da nossa conclusão, as limitações, até onde a gente pode ir, e com isso a gente vai sustentando a nossa conclusão. A gente usa essa base empírica. Agora, em que situações, quando eu leio um artigo, é, como que eu devo citá-lo? Será que eu pego um artigo lá, todo artigo tem sua introdução. Uma informação que ele dá na introdução, eu devo citar? Se eu peguei, imagina que eu tenho um artigo do fulano, estou lendo o artigo do fulano. E no artigo do fulano tem na introdução uma informação A. E nesse artigo do fulano ele conclui sobre X. Eu devo, quando eu vou escrever o meu artigo e vou citar a informação A, eu devo citar o fulano? Ou eu devo citar o fulano quando eu dou informação X no meu trabalho? É muito comum as pessoas, principalmente quem está começando na redação, pegar trechos de introduções de outros trabalhos e usar no seu próprio trabalho e citar o trabalho de onde tirou a introdução. Mas a gente tem que pensar que a gente deve usar a informação de um artigo, a essência dele. Qual que é a mensagem que aquele trabalho dá? Então, de maneira geral, é a conclusão. A gente só vai citar o trabalho do fulano quando a gente estiver falando da mensagem principal que ele está usando, que ele está proporcionando, que é a conclusão dele. Se ele está dando uma informação lá na introdução, aquela informação A, não é a mensagem principal do trabalho dele. Aí a gente deve buscar outras referências que estão dando aquela informação A. Tá? Vamos buscar na fonte. Até porque, como não é o foco do trabalho, não é exatamente aquilo que ele está estudando, a informação A, a gente não consegue avaliar se ela está correta. Então a gente tem que ir lá buscar na fonte da informação A. Agora, a informação X, que é a conclusão do trabalho do fulano, aí sim, essa é. Se eu concordei, se eu acho que os dados são bons, a análise está pertinente, está correto, eu uso a informação X e eu cito o fulano quando eu der a informação X. Claro que algumas outras situações eu posso citar esse fulano. Por exemplo, se eu quiser mencionar que outros trabalhos estudaram esse sujeito. Aí eu menciono, fulano estudou o mesmo sujeito que eu estou estudando, né? Está estudando peixes em riachos neotropicais. Cito o fulano, né? Já tem estudos com peixes em ambientes neotropicais. Posso citar. Não é exatamente a conclusão do fulano, mas é pertinente a citação dessa essa citação. Tá? Então é preciso ter o cuidado para citar um artigo que de fato está dando aquela informação. Tá? E se o fulano citou outra pessoa, quando ele dá uma informação, ele cita outra pessoa, existe a estratégia de usar o APOD. Vocês devem ter visto em metodologia científica. APOD quer dizer buscado, a informação dada por fulano, obtida em ciclano. Eu devo evitar isso. Devo ir lá em Ciclano e ver realmente a informação que ele deu, porque tem o telefone sem fio, as pessoas vão errando à medida que vão citando outras, eu tenho que ir lá na fonte original, tá? Eu já vi certa vez uma defesa de tese de doutorado em que a pessoa citava muito um estudo. E aí o membro da banca perguntou: "Você lê holandês?" Aí a pessoa: "Não." Falou: "Porque esse artigo está em holandês."
E aí a pessoa ficou meio sem jeito, ela não falou que ela traduziu, ela poderia ter traduzido. Ela não traduziu e acho que ela provavelmente ela estava pegando informação em outro trabalho que citava aquele. Então ela não usou o Apod e não buscou a fonte original, né? Então ficou um constrangimento. Foi bom ele ter questionado porque botou, explicitou essa prática, que não é uma prática legal, né? A gente tem que ir sempre nas fontes originais. Certa vez eu pedi um artigo, antigamente pedia pelo Komoot, né, pela biblioteca, e eu pedi, o título era em inglês, eu pedi, aí veio, demorou um tempão, veio o artigo, fui ansioso para pegar, todo em japonês. Tava o resumo, tava em inglês, ele veio em japonês. Aí acabei não usando o artigo, poderia ter citado, mostrando o efeito que uma língua menos internacional, né, menos difundida na- tem implicações quando a gente vai citar. Então eu acabei não citando porque eu não consegui ler. Eu consegui outro trabalho em inglês que dava a mesma informação e usei o outro. Mostrando a importância de a gente ter uma língua mais universal, usar a língua mais universal para redação científica. Evitar os excessos de citações também é algo importante de se mencionar. Às vezes a gente vê uma informação dada no texto com um monte de citações. Parece que citar vários autores para a mesma informação, ela vai ter mais credibilidade. Isso não é verdade. Se a gente tem um único trabalho que é robusto, ele está acessível para todo mundo, numa boa revista, ele tem dados fortes, bons, basta ele para a gente citar, para a gente fundamentar aquela informação. Não se esqueça das literaturas antigas, mas a gente tem muita coisa clássica. Se você está dando uma informação que ela tem uma origem mais antiga, de um outro trabalho, você cita a referência antiga. Mas é importante você citar também uma, nesse caso, associar com uma recente, mostrando que aquela informação continua válida. Então, você está estudando uma teoria, referencia a proposição original da teoria, mas mostra que ela ainda é um problema moderno, né? Então aí você tem a informação mais moderna também. Citar trabalhos com ampla visibilidade internacional. E aí, novamente, não é necessariamente estrangeiro. Literatura internacional é aquela que está usando as melhores práticas científicas. Então, um bom periódico brasileiro, ele seria um periódico publicado em inglês, na maioria das áreas, né? Em algumas áreas, talvez o espanhol seja uma língua bem difundida, mas de maneira geral, a ciência internacional fala inglês. Então, a gente tem periódicos brasileiros publicando em inglês com artigos de altíssimo nível. Tá? Então, quando eu falo visibilidade internacional, são esses periódicos. São periódicos internacionais. Aí não importa a origem, o país de origem. É um periódico internacional, tá? A gente tem que parar com o bairrismo, né? Com essa coisa de achar que patriotismo é falar, publicar em português, na revista nacional. Patriotismo é publicar bons artigos, mostrar que o Brasil faz boa ciência. Então, isso que a gente deve fazer. Então, buscar artigos com ampla visibilidade internacional. Isso quer dizer, evitem os artigos que são pouco acessíveis pela ciência, né, pelos pesquisadores do mundo, incluindo a gente. Então, evitar citar artigos de revistas muito locais que não estão disponíveis na língua falada pelos cientistas. Então, se a gente cita um trabalho na nossa língua materna, em português, um estrangeiro que vai ler o nosso trabalho, ele não vai conseguir avaliar se a nossa informação é correta. E quando a gente cita alguém, a gente está fundamentando aquela ideia. Mas você, como leitor, tem que conferir, você pode conferir também. Será que de fato esse autor disse isso? Aí você vai lá na fonte original. E se ela está numa língua inacessível, você não consegue avaliar, aí isso já diminui o peso da argumentação nesse artigo. Então, citem trabalhos bons, com ampla visibilidade. Tá? E tentem sair daquele círculo vicioso de ficar citando o próprio orientador, você mesmo, olha outras literaturas, tá? Essa autocitação, ela acontece. Se você tem um artigo publicado anteriormente que ele fundamenta uma ideia que você está dando agora, cita o seu trabalho. Mas cuidado com os excessos, tá? Porque a gente pode estar enviesado na leitura, só ler o que é nosso, a gente tem que ler o que está disponível também, com outros autores, tá? A mensagem aqui é evitar os excessos de autocitação. Cite quando for apropriado. Sem contrariar a lógica científica, que é sem exagerar, sem forçar a barra, você pode citar trabalhos recentes do periódico que você vai estar submetendo ao artigo. Essa pode ser uma estratégia, porque no fundo as revistas também têm os seus indicadores de qualidade, que a gente vai falar disso em outra aula, que são representados, por exemplo, o número de vezes que os artigos daquela revista são citados. Isso é bom para a revista, isso a revista
melhore seus indicadores. Então, se a gente pode citar esses trabalhos, ajudar a revista, a gente deve fazer, mas sem contrariar lógicas. Somente citar se os trabalhos da revista atendem aqueles outros requisitos. Trabalho de boa qualidade, está numa língua internacional. E nas citações, cada revista científica tem as suas normas de citação. Então sigam as normas de citação das revistas. Em textos acadêmicos, dissertações e teses, é comum ter a exigência da ABNT. Então a gente, às vezes, quando vai mandar para a biblioteca, tem que formatar na ABNT. Se a gente está escrevendo uma revista, a gente vai formatar nas normas das revistas. Onde a gente vai submeter, a gente tem que saber qual é a norma para a gente adequar as citações. Agora, como que a gente deve citar um trabalho? Então, aí eu tenho três formas de citar uma mesma informação. Então, tá lá a gente está escrevendo texto e está lá. Silva, 1998, então é um trabalho, né, publicado por Silva em 1998, relatou que a agressividade depende dos níveis hormonais. Segundo Silva, 1998, a agressividade depende dos níveis hormonais. A agressividade depende dos níveis hormonais. Silva, 1998. São três formas possíveis de citar a mesma informação. Qual vocês escolheriam? Vamos usar a lógica para a gente decidir. E o uso da lógica é que a gente deve usar sempre esse crivo para a gente decidir, tomar decisão. Bom, primeiro aspecto. A gente está dando ênfase, a gente tem que dar ênfase na ideia ou em quem produziu aquela conclusão? Faz todo sentido dar ênfase na ideia, né? Na ideia geral, no conhecimento que está na nuvem, sem deixar de lado a fonte, mas dar ênfase na ideia. As duas frases iniciais estão dando ênfase ao estudo do Silva, e não à ideia. Porque, segundo Silva, Silva disse, dá um aspecto de autoridade. É muito mais importante a gente dar valorizar a ideia, que é na terceira frase. A agressividade depende dos níveis hormonais. Então, para minha argumentação, isso é o que vale. A agressividade depende dos níveis hormonais. E aí eu cito Silva. Veja que na terceira frase a ênfase está na ideia. Então por essa lógica, a terceira frase deveria ser escolhida. Uma outra lógica é a da objetividade e de você dizer a mesma coisa com o menor número de palavras. Vamos ver. As duas primeiras frases, vejam lá, 10 palavras a primeira, 9 palavras a segunda, e a terceira, 8 palavras, menos caracteres. Então, mais um motivo para a gente escolher a terceira. Portanto, essa construção, a construção da terceira, é a que a gente deve usar mais na redação científica e evitar as duas primeiras. Em algumas situações a gente pode usar, quando a gente quer dar ênfase no estudo. Tá? Em algumas situações a gente pode dar ênfase no estudo. Isso acontece muitas vezes na discussão, mas de maneira geral é bom não ter excessos das duas primeiras formas de escrita, em função dessas lógicas que eu apresentei. Aí uma outra forma que a gente costuma ver bastante. Silva 98 relatou que a agressividade depende dos níveis hormonais. A estação do ano modula esse efeito. Durante o verão, o efeito hormonal na agressividade é mais intenso. A mesma informação dada embaixo, só que agora a estação está no final. Qual das duas formas vocês escolheriam? As duas estão inapropriadas, na verdade. Por quê? Porque na primeira, a segunda frase, a estação do ano modula este efeito. Isso vem do Silva? Ou sou eu que estou falando? Não dá para saber, porque eu tenho certeza que Silva está falando a primeira. Silva relatou que a agressividade depende dos níveis hormonais. As outras frases, não. Da segunda forma, do jeito que eu citei, eu estou dizendo que Silva disse a última frase. Durante o verão, o efeito hormonal na agressividade é mais intenso. E as duas primeiras? Quem disse? Pelo que está escrito, do jeito que está escrito, sou eu que estou dizendo, eu que estou escrevendo que estou dizendo, não foi Silva. Se eu quero informar que Silva está dizendo tudo, não uso essas duas formas, tá? É muito comum ver quem está começando na redação científica, escreve um parágrafo, usando um outro artigo como referência, e no final do parágrafo cita uma vez. Está errado. Porque aquelas frases iniciais, nada está dizendo que foi aquele autor que disse. Então, em cada frase tem que ficar claro para quem está lendo quem é a fonte, quem é o autor daquela informação.
Então vou dar um exemplo. Olha lá. A agressividade depende dos níveis hormonais. Silva 98. Tá claro que foi ele que disse isso. Aí, para não ficar repetindo Silva de novo embaixo, este autor sugere que a estação do ano modula esse efeito, relatando maior intensidade durante o verão. Veja que as mesmas informações foram dadas, deixando claro que foi Silva quem disse. E sem precisar ficar com excesso de citação. Silva 1998, Silva 1998. Até poderia citar 3 vezes Silva de cada frase. Mas a terceira forma, ela tá mais elegante, né? Porque cita uma vez e depois eu estou associando o estudo de Silva com um estilo de redação. Este autor sugere, relatando também, tá? Então seria uma dica de redação para a gente dar a informação correta sem excessos de citação. Bom, a gente citou um monte de autor, um monte de trabalhos no artigo. Aí a gente precisa, lá na seção das referências, colocar a referência completa desses artigos. E a gente deve tomar o cuidado para não ficar faltando, tá? Para que aborrece muito quando você está lendo um artigo e a pessoa citou lá uma informação e você ficou muito curioso com aquela informação. Nossa, eu quero ir mais a fundo nisso que ele citou. E aí você vai lá nas referências pegar a fonte, a referência completa para você ir atrás daquele artigo. E aí chega lá e não tem referências. Isso é bem chato e é comum acontecer quando eu participo em bancas, em defesas. Em artigos é mais difícil porque os revisores prestam atenção nisso. Mas tome cuidado, quando você vai submeter para a revista, esses errinhos vão comprometendo a credibilidade do trabalho. Se você tem muitos desses errinhos bobos, erros gramaticais, erros de ortografia, erros de referências, citações faltando nas referências e vice-versa, referências que não estão sendo citadas, isso vai dando a impressão para o revisor que você não tem capricho, e aí ele pode olhar para o seu trabalho com um olhar mais crítico e diferente do que ele olharia com um trabalho mais caprichado. Então assegure-se de que estejam todos citados. Sempre formate as referências de acordo com as normas da revista. Tá? Então todas as revistas têm suas normas. Então antes de submeter, tem um item lá, instruções aos autores, que tem lá a forma de citar. Forma de citar artigo, livro, capítulo. É muito comum no meio acadêmico o uso de softwares de gerenciamento de referências. E aí eu dei alguns exemplos, Zotero, RefWorks, EndNote, Mendeley. Eu percebo que o pessoal tem usado bastante o Mendeley e o EndNote. Eles são softwares em que os artigos que você vai lendo, você vai armazenando nesse software. E quando você estiver escrevendo o seu trabalho lá no Word, você vincula por exemplo, associa o Mendeley ao Word, e quando você cita, ele já busca referência lá do Mendeley. Então ele já vai construindo a seção referências, sem você precisar construir manualmente. E você programa ele para já formatar ela no formato da revista. Então você vai mandar para o Journal of Applied Ecology, uma revista dentro da ecologia. E você vai lá no Mendeley e seleciona essa revista, ele já vai botar nas normas dessa revista. Então é bem prático, mas isso exige ter disciplina para você sempre armazenar os artigos que você está lendo nesse software. E a gente chega na seção agradecimentos. Todo artigo tem a seção de agradecimentos. De maneira geral, né, quase todos os artigos têm a seção de agradecimentos. E aí, o que se coloca no agradecimentos? As agências de fomento. Então, de maneira geral, a gente agradece a quem financiou a pesquisa, a quem forneceu a bolsa. Não esqueçam disso, tá? Por isso que ao longo do trabalho, se você é bolsista, se você recebeu auxílio de alguma instituição, vá no caderninho anotando, assim como das pessoas que estão te ajudando no trabalho. A gente evita nos agradecimentos ficar agradecimentos gerais. Na tese, na tese de dissertação tem uma seção agradecimentos. Na dissertação em tese, a gente é mais flexível, a gente agradece a família pelo suporte, aos professores. No artigo, tem que ser mais objetivo, agradecer quem ajudou efetivamente na construção do artigo. Então aí a gente não vai ficar agradecendo, agradeço meu namorado pelo apoio emocional, agradeço a esposa, a família. Aí não, aí a gente vai mais objetivo. Agradeço o João por ter me emprestado a sonda para análise de água. Aí sim, agradecimentos objetivos de quem ah, teve influência logística, material ou intelectual no trabalho em si. Então, agradece a agência de fomento, agradece quem não é autor. Tem muita gente que ajudou o trabalho e não é autor, você usa o agradecimento. Tá? Quem emprestou material,
quem coletou os dados, quem leu, às vezes tem gente que leu e deu alguns palpites, tudo isso são agradecimentos. Então aí um exemplo de um artigo, lá no finalzinho do artigo tem os agradecimentos. Então as primeiras versões do manuscrito receberam comentários que ajudaram o manuscrito pelo Reino, Vander, Voort e dois revisores anônimos, que são provavelmente os que revisaram o artigo antes da publicação. Então ele está dizendo que as versões prévias foram tiveram contribuições dessas pessoas, ele está agradecendo. Nós agradecemos a Celine pela ajuda com a ArcGIS. Os dados da bacia foram coletados no outro projeto, ele está mencionando, em colaboração com um instituto aí de limnologia. Então, ele está dando ênfase a quem realmente teve importância em ajudar no trabalho. Tá? Então, é assim que a gente deve citar os agradecimentos. A autoria do trabalho é algo natural. Quem são os autores do trabalho? É quem construiu o trabalho, quem consegue defender publicamente o trabalho. A pessoa que é autora do trabalho, ela é capaz de dizer qual a conclusão do trabalho, qualquer questionamento sobre o trabalho, como foi feito, ela é capaz de dizer, né, de defender o trabalho. E ela participou da concepção, do desenvolvimento das partes do trabalho. Quem participou de grande parte do desenvolvimento do trabalho sabe defendê-lo. Não é necessariamente a pessoa que participou de todas as etapas. Eventualmente, uma etapa ou outra é feita por uma pessoa diferente, mas ela está por dentro do que está acontecendo no trabalho, ela contribuiu com diferentes etapas do trabalho. Então, isso é um autor, tá? Em contrapartida, a pessoa que só coletou dado, só fez uma figura ou só fez uma análise estatística, ela não é capaz ela não interpretou, ela não construiu conclusão, então ela não é autora, ela deve ser agradecida. Então, a gente não deve confundir quem deve ser agradecido com quem é autor, tá? E nem devemos exigir autoria quando não fazemos jus. O que a gente vê por aí é muita autoria espúria. Com a cobrança pela publicação no meio científico, vocês viram que a publicação é a forma de colocar o conhecimento na nuvem de conhecimento. É assim que funciona a ciência. Consequentemente, para a gente avaliar a qualidade científica, muitas vezes é por meio das publicações. E isso cria um ambiente em que pode seduzir uma pessoa a fraudar, né? E aí ela ter autorias espúrias para ela ter inflar os seus indicadores para ela ser bem avaliada. Mas cada vez mais as pessoas, quem avalia os currículos tem tomado cuidado para pegar essas autorias espúrias. Não caiam nessa cilada, tá? Poderia uma cilada, uma prática errada. Seriam as pessoas, por exemplo, tem duas pessoas no laboratório. Fala, então vamos combinar. Eu coloco você no meu artigo, eu coloco você e você me coloca no seu. Assim, cada um vai ter dois artigos e a gente fica com um currículo melhor. Tá? Então, não deve fazer isso. A autoria é uma coisa séria. Assim como todas as etapas do trabalho, a gente tem que prezar pela ética e burlar o sistema. E a gente está sendo corrupto fazendo o que a gente combate em todas as esferas aí da sociedade. Não devemos fazer. O que devemos é prezar pela colaboração legítima, tá? Pensem que a parte braçal, às vezes as pessoas ficam chateadas. Pô, eu ajudei tanto na parte braçal do trabalho, não sou autor. Não é mesmo. Se a solução na parte braçal não é autor, é agradecido. Faço analogia com pipetar, né? Quem no laboratório lá pipeta, pipetar no laboratório e o reagente muda de cor e aí você tem que anotar lá. Se você treinar bem um macaco, ele faz isso. Ele não vai ser um trabalho técnico, por mais valoroso que ele seja, ele não garante sozinho a autoria. Quem descreve novas espécies? Quem coletou a espécie é autor? Bom, não foi ele que identificou aquela espécie como nova, ele só coletou. Então, se fosse autor, qualquer pessoa que coleta deveria ser autora do trabalho. Não é assim que funciona, tá? Então, a autoria vai muito além da técnica, tá? Envolve o desenvolvimento intelectual do trabalho. Sobre autoria, muitas pessoas perguntam, bom, eu sempre tenho que ter um professor junto no trabalho para publicar? Não, não precisa.
quando a gente submete um artigo, tem que ser os autores, quem desenvolveu o trabalho. Se você não é professor e você desenvolveu o trabalho, aquele é o seu trabalho, é você que vai. Isso é muito comum acontecer, os alunos fazerem trabalhos, projetos paralelos, ou às vezes os alunos com outros professores, tem artigos de disciplinas que às vezes são produzidos, não necessariamente o professor vai junto. Tem que pensar sempre na lógica. Aí a gente volta para a base da ciência. É autor quem desenvolve o trabalho, quem constrói, tá? Não existem essas regrinhas de ter autoridade junto, isso não existe, tá? O que existe é colaboração legítima e autoria, e o oposto é a autoria espúria. A gente pode, durante o meu mestrado e doutorado, eu sempre procurei fazer projetos, tinha meu projeto de mestrado, meu projeto de doutorado, mas eu tinha trabalhos paralelos com os colegas, com outros professores e publicava sozinho, publicava com os colegas e com professor, outros professores também, tá? Então é algo natural, tá? Isso pode acontecer naturalmente. Vamos lá. Todo autor deve ter responsabilidade pública pelo conteúdo do manuscrito. Emprestar equipamento e ajudas pontuais não garante a autoria. Tem muita gente que empresta o equipamento e fala assim, ó, então agora eu sou autor, tá? Já avisa logo. Tem algumas áreas em que isso é mais comum. Isso é uma prática lamentável, né? Eu já vi, tem pesquisador que gerencia equipamentos complexos, que são difíceis de conseguir, e ele sempre vinculava, você vai vir usar esse equipamento aqui, tem que ser autoria, era negociação. Então, não, é uma prática incorreta, isso cabe denúncia para a universidade, ouvidoria, não é correto fazer isso, porque o equipamento é técnica. A conclusão do trabalho é muito além da técnica, é interpretação, vem todo um contexto por trás. Se acontecer isso com vocês, procurem outra pessoa para emprestar o equipamento, tá? No máximo, essa pessoa tem que ser agradecida, e aí sim ela tem que estar lá no agradecimento. A menos que você de fato envolva a pessoa no trabalho, tá? Mas eu sei que é uma situação delicada. Quando você se vê na mão dessa situação, é lamentável e a gente deve, se possível, buscar outras alternativas, tá? Não cair nessas chantagens, né? Isso é uma chantagem e, infelizmente, a gente tem problemas também no meio acadêmico, né? Com relação a isso. Como em todas os locais todas as dimensões da nossa vida em sociedade, a gente tem esses usos espúrios do poder, também existe na academia. Sobre a ordem da autoria, uma vez que você já tem claro quem são os autores, às vezes tem o que contribuiu mais, o que contribuiu menos, são todos autores legítimos. E aí, como indicar? De maneira geral, o autor, quem está liderando o artigo é o primeiro autor, né? De maneira geral. Ele que é o primeiro autor. Mas às vezes tem lá o aluno, primeiro autor da dissertação e o orientador, também autor, também é os dois principais autores. Só que às vezes a dissertação se beneficiou de outras pessoas, e a gente tem dissertações dessas com mais autores. E muitas vezes o grupo trabalha em conjunto mesmo, os diferentes alunos do laboratório realmente se ajudam e constroem juntos o trabalho. E aí, de maneira geral, o sênior, né, o pesquisador sênior, às vezes o orientador, ele vai no final. O último autor e o primeiro autor são normalmente é, identificados como os principais, o primeiro e o último. E aí pode ter os outros autores podem estar numa ordem hierárquica de ajuda ou podem estar numa ordem alfabética, se você não quiser atribuir hierarquia de contribuição. Se todos contribuírem igualmente, bota todo mundo em ordem alfabética e indica lá na nota de rodapé. Que é isso aí. Quando tem dois ou mais primeiros autores, são todos importantes, bota uma nota de rodapé dizendo que todos contribuíram igualmente. Essa é uma outra forma de mencionar sobre isso. Tem algumas áreas, o número de autores múltiplos é mais comum. Em outras áreas é mais comum um autor, dois autores. Isso depende da necessidade de colaboração. A gente tem um artigo publicado ano retrasado, se não me engano, não, 2016, em que a gente fez um levantamento do número de trabalhos com autoria única. E a gente viu que a autoria única está em extinção, ela está diminuindo, e os artigos com mais autores estão aumentando. E isso tem a ver com a complexidade dos trabalhos. Os trabalhos estão ficando mais complexos, usando análises mais complexas, incluindo mais variáveis, o que demanda mais ajuda.
Trabalhos multidisciplinares também envolvem vários profissionais, então cada um dá uma contribuição diferente. Então, essa é uma tendência. A colaboração é algo interessante. Se ela for legítima, sem abuso de poder, como eu mencionei, sem autoria espúria, ela traz bastante benefícios e a gente incentiva muito que tenha colaboração entre alunos, entre docentes, você com outros orientadores, sabe, ser dinâmico. Você tem o seu compromisso com a sua dissertação em tese, se dedique a ela, mas isso não quer dizer que essa é a exclusividade. Você também pode, se você for uma pessoa dinâmica e for capaz de fazer outras coisas, faça, se associe com outras pessoas. Às vezes, durante a sua dissertação em tese, você tem ideias que você gostaria de desenvolver. Nossa, essa é uma pergunta que eu, não, que eu gostaria de responder cientificamente. E aí você fica motivado com isso, às vezes você desenvolve isso rapidamente, né, paralelamente ao trabalho. Então, se for o caso, vá em frente, né? Isso vai fazer você melhorar a produção, vai fazer você crescer como cientista, principalmente se isso envolver também colaboração com outros grupos. Ok, pessoal? Essa era uma aula mais tranquila, né? Assim, de ter mais de discussão, de reflexão sobre esses aspectos. E eu vou dividir fazer aulas mais curtas nas as próximas, porque vocês estão sobrecarregados com outras disciplinas. Eu farei uma aula mais longa seguinte, mas vou fazer ela mais picada para vocês assistirem mais rapidamente. Ok? Até a próxima.